Bom dia, graça e paz aí a todos os eleitos, a todos os abençoados, aos meus amigos aí, ó, um ótimo dia cheio de paz, de felicidade, de alegria a vida de vocês. A todos os meus irmãos que estão ainda dentro de uma instituição religiosa, uma paz do Senhor, um cheiro abençoado de Deus sobre a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Fiquem todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que chegou agora de Lamborghini, de Ferrari aqui no canal, aqui, ó, seja bem-vindo pela graça de Cristo sobre a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Vamos estar lendo aqui hoje no 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, porque aqui tem apenas os versículos que eu quero estar trazendo para os irmãos, para entendimentos e para aperfeiçoar a vida da gente que está em graça, tá bom, meus irmãos? A pergunta é: a fé é de todos? A fé é para todos? Da graça, sim. E hoje é para todos a fé. A fé de Deus é para todos vocês que ativar do fruto do Espírito Santo sobre a vida de vocês e que encarne, começar a querer andar, a viver as coisas do reino, tá bom, meus irmãos? Essa é a fé para você. Então vamos estar lendo lá. No demais, irmão, rogai por nós. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo diante. No demais, irmão, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno, e confiamos de vós no Senhor, que não só fazei como fareis o que vos mando. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós o mesmo exemplo, para nos imitarmos. Amém, meus irmãos? Até aqui, vamos estar lendo aqui. Aqui tem um versículo que muitos abençoados aí pega e fala assim: a fé não é de todos. Meus irmãos, a fé não é de todos. Hoje, no tempo da graça, todos nós temos fé em Deus, temos fé em alguma coisa. Hoje, os da fé em graça, quem está em graça sabe que não existe nada além do nosso Deus. Não existe um Deus a não ser o nosso Deus. Se não existe um Deus a não ser o nosso Deus, quem é que está por cima e por detrás de todas essas ações de outros deuses? É o próprio Deus, meus irmãos. Por que as pessoas hoje buscam deuses para si mesmos? Por não lerem a palavra, por não aprenderem, por não estudarem, não é verdade? E se eles entendessem, estudassem, eles iam ver que o Deus que eles pedem tanto é o nosso Deus. Eles iam ver que os deuses que eles tanto imploram para ganhar algo é o nosso Deus, é o nosso bendito e abençoado, amado Deus, o Deus da misericórdia. E hoje, meus irmãos, a fé é de todos os eleitos que quiserem ativar e a viver do fruto do Espírito que há dentro de cada um de nós. E assim podemos viver por fé, na carne, as bondades do reino. Tá bom, meus irmãos? Então hoje, nesse pequeno versículo aqui, ó, no 2 do capítulo 3, está assim, ó: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Meus irmãos, na época da escrita desse livro, no ano que foi escrito, ali havia um povo que era induzido por um outro ensino. Pelos ensinos de quem? Pelos ensinos de Moisés. Pelas leis e pelas práticas judaicas, eles seguiam um outro entendimento, um outro raciocínio. E ali, o que acontecia? Eles iam vivendo
com os entendimentos tapados, e eles não tinham conhecimento do que era verdadeiramente a graça de Deus, quando Paulo traz. Então esses não aceitavam de jeito nenhum. Eles eram induzidos na lei, instruídos na lei judaica, e eles tinham que perseverar até o fim na lei judaica. Enquanto se existia a lei, eles tinham que perseverar até o fim. Então quando Paulo ele recebe a revelação de Deus, quando ele volta, ele começa a pregar contra as ordenanças da lei judaica, ele começa a pregar contra o próprio templo, e ali essas pessoas passaram a perseguir Paulo para matar. Essas pessoas que eram mais dissolutas e tinham outro tipo de ensino, eram os irmãos da lei judaica, os irmãos da circuncisão, eram os irmãos ali, fariseus, sacerdotes, escribas e até mesmo muitos dos seguidores dos discípulos de Jesus. Então eles não aceitavam de jeito nenhum, de modo nenhum, os ensinamentos do fruto do Espírito. Porque vai ter um outro versículo que está escrito assim: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Lógico que não é. Porque se não tem o fruto do Espírito, se não tem o Espírito Santo guiando ele nas verdades da graça de Deus que foi dada ao nosso irmão Paulo do céu, eles estão em que entendimento? Em que curso do mundo eles estão? Na lei de Moisés, no Deus daquele século. O Deus daquele século tapava os entendimentos deles, meus irmãos. Então aquele que não tinha o Espírito de Deus, a unção do Espírito, a viver da luz, da graça, do Evangelho que foi dado no céu, esse tal não era dele, porque não estava sendo guiado pelo Cristo, estava sendo guiado pela lei judaica. Então esse tal não era de Deus, esse tal não estava convertido a Cristo ainda. A palavra fala que aqueles que não saíram da lei de Moisés e se converteram a Cristo, esses realmente não se converteram ainda a Cristo. A palavra se converter se tratava desse assunto. Então, os maus e os dissolutos ali, que a Bíblia vai estar nos ensinando ali naquele versículo ali, quem era, meus irmãos? Quem era? Ali eram os irmãos da lei, os irmãos que perseguiam para matar Paulo, para matar aqueles ministros que Paulo, né, acabou fazendo também, e Tito, Lucas também seguiu Paulo, Timóteo, vamos dizer assim, família de Estefânia, de Crispo, Gaio, e outros irmãos que ali Paulo cita na Bíblia ali. Esses irmãos, infelizmente Paulo fala: oremos para que nós seja libertos desses homens maus, para que esses acusadores não venham nos atingir. Então muitas das vezes Paulo pedia orações para que Deus vos livrasse dessas pessoas. Eram essas pessoas que iam de encontro para acusá-lo, para confrontá-lo, para bater de frente ao Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, da graça de Deus, depois que o tempo caiu, ainda como tinha pessoas daquela geração vivendo, pessoas que no ano caiu no ano 70, mas no ano 70 já tinha jovens ali. Então aquela geração ainda foi dando uma semeada. Por isso que a matança e a perseguição durou muitos anos ainda depois da queda do templo. Mas, meus irmãos, hoje o povo é tão massacrado por não conhecer as escrituras, por não estudar, por não saber realmente de fato o que aconteceu, o que era o fim e o que era a graça de Deus chegando, tá, meus irmãos? Por eles não entender, eles não vivem a nova Jerusalém, porque eles esperam algo visível e palpável, mas a gente entende que tudo é espiritual. Então ali, meus irmãos, a fé é para todos os filhos que querem viver, ativar da fé de Deus e ganhar fé dom, entendeu? A fé é para todos, mas para você ganhar a fé dom de Deus, para você deixar ela exalar na sua vida, você tem que ativá-la, você tem que crer, você tem que realmente crer no que Paulo escreveu aos irmãos ali. Vocês têm que crer realmente que ele traz a última pregação de Jesus Cristo e o ressuscitado já no céu. A gente tem que absorver esse evangelho. Se não absorver esse evangelho, você não pode viver uma fé dom. A fé dom, a fé do Espírito. Lembra que o Pai falou, que Jesus falou: o Pai vai querer verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Meu irmão, em espírito e em verdade, só quem está com a fé ativada, que é a fé dom. A fé é para todos.
Hoje é para todos. Naquele tempo não, porque muitos ali estavam sendo induzidos pela lei de Moisés. Hoje, no Pacto da Graça, tem muitos irmãos dentro de uma instituição, dentro de uma denominação, seguindo a lei? Tem. Infelizmente tem. Mas vamos lá. Por eles não estudarem a Bíblia, por eles não avançar no entendimento, eles vão fazendo por ignorância, eles vão tentando cumprir a lei hoje por ignorância, porque a lei não existe mais, não tem lei. Se não tem lei, como é que essas pessoas estão cumprindo a lei? Elas jamais poderiam cumprir a lei, elas não estão cumprindo a lei, entendeu, meus irmãos? Então ali, o que acontece? Tinha os irmãos que realmente estavam sob o domínio da lei judaica do Deus daquele século. Então a fé ali naquele momento era só para os eleitos. Como os eleitos era depois de Cristo, né, dos seus efeitos completos para cá, então hoje a fé sim é para todos nós. Todos aqueles que quisermos aplicar a fé dom, podemos se aplicar a fé dom nas pessoas. Porque a gente entende que muitos não vivem dessa fé porque não pararam para estudar, para aprender, para reter a boa mensagem que tem ali na coletânea dos livros dentro da Bíblia, que é o livro ali cheio de coletânea, uma biblioteca com vários livros e pergaminho. Ali tem os livros de Paulo e traz palavras de conhecimentos, palavras de vida. E ali também naquele mesmo capítulo ali está tratando de um assunto que muitos vão vir para viver à custa dos irmãos. Mas só que Paulo ali fala, se alguém tiver que comer pão, que trabalhe por esse pão que vai comer. Se alguém tiver que ganhar algo dos irmãos, algum valor dos irmãos, que trabalhe, que ganhe com dignidade, que ninguém viva usurpando as pessoas, né? Ali a gente vai trazer um ensino, lógico que vamos trazer assim, ó. Ali Paulo fala através da generosidade, da caridade, a generosidade dos irmãos. Se hoje tem os irmãos que alugaram um espaço e hoje eles ensinam e pregam a graça de Deus, concordo, meus irmãos, que eu, por exemplo, eu sozinho não conseguiria alugar um espaço, e um espaço grande. Um espaço pequeno talvez eu conseguiria manter do meu bolso, do meu trabalho, sem pesar a dos irmãos que vai vir aqui ouvir a mensagem de Deus. Jamais cobraria alguma coisa. Se eu tenho condição de arcar com o aluguel, com a água, com a luz, meus irmãos, amém. É uma maravilha. Se Deus me concede essa posição, que eu faça de graça, por amor ao evangelho, porque é melhor dar do que receber. Mas eu concordo que muitas das vezes os irmãos já têm, né, uma grande quantidade de irmãos já seguindo o irmão e querem aprender ali pessoalmente, ao vivo, com o irmão ali, e às vezes o irmão tem que alugar um espaço maior. Mano, eu entendo que o irmão não tem condição de pagar, e ali vai do coração de cada irmão membro que está ali a contribuir para que o espaço seja mantido, para que possamos pagar água, pagar luz, né, pagar uma higiene para lavar banheiro e tal. Então eu entendo isso. A caridade, ela é voluntariamente, né, voluntariamente, mas que seja tudo às clarezas de todos os irmãos presentes. Se entrou 1000, fala, ó, entrou 1000, irmão. Se entrou 100, ó, irmão, entrou 100. Se entrou 100 mil, meu irmão, entrou 100 mil. Por incrível que pareça, entrou 100 mil. A gente está abençoado aqui, portanto. Ou então vamos comprar. Tem vários irmãos aí que tem canal, que está com as suas instituições lá também, né, agrupando os irmãos. E ali eles fazem o que? Compra a cesta básica, deixa ali, dá para os irmãos. Isso aí é louvável. Porque a Bíblia fala o que? Paulo fala assim, você tem condição de você ajudar o seu irmão, você é obrigado a ajudar seu irmão, né? Então ali todos os irmãos é membro ali, então ali a comunidade é para isso, tá, meus irmãos? Mas que eu não use a palavra para tirar dinheiro de ninguém. Eu não tenho esse direito de usar a palavra para tirar dinheiro do próximo, para ganhar dinheiro do próximo. Quando os irmãos foram doar, né, ali para os irmãos de Paulo ali, eles nem quiseram receber, mas só que os irmãos lá,
eles insistiram, os irmãos de Tessalônica, eu não me recordo agora, eles insistiram, e ali por amor, a caridade e a generosidade deles, os irmãos até receberam. Então, só que nesse capítulo 3 aqui, Paulo deixa bem claro, se você tiver que comer algo, que você trabalhe, que você conquiste através do teu trabalho, do teu suor, para não pesar na de ninguém, porque muitas das vezes aquele não tem o que comer em casa, e aí pela caridade está doando para manter ali, só que ele está precisando mais do que vocês, tá bom, meus irmãos? Então vamos estar esperto nisso daí, e para que o coração do homem não venha se corromper, porque é onde entra o dinheiro, entra a avareza. Então tome cuidado, meus irmãos. A gente somos canal da graça, a gente estamos aprendendo no conhecimento da graça genuína de Deus, então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que nós não acabamos se tornando que nem as instituições evangélicas que tem por aí, tomando dinheiro, pregando um Deus abominável para as pessoas, um Deus que te ama, mas se não dá, está roubando a Deus, e agora ele vai te matar, vai te mandar para o inferno e você vai pagar o preço. Não, não é isso, a nossa intenção não é essa. Se você se ajuntou em algum lugar, em algum espaço, ali, se os irmãos contribuir, amém. Se não contribuir, irmão, e você tiver condição de manter o lugar, que faça conforme agradar seu coração, tá bom, meu irmão? Se eu tiver uma condição de amanhã depois eu colocar um espaço e chamar os irmãos que estão aprendendo em graça a vir participar, se eu puder manter da minha condição, eu manterei da minha condição. Se eu não manter, eu abrirei o meu coração perante os irmãos. Se os irmãos quiserem estar ali ajudando para que aquele espaço ali se permaneça, mas tudo nas clarezas dos irmãos. Entrou X é X, entrou tanto é tanto, está faltando tanto é tanto, mas que seja revelado aos irmãos, porque todos nós somos membros do mesmo corpo, que nós somos o corpo de Cristo, membro da mesma cabeça. Se a cabeça é Cristo e o corpo somos nós, então tudo tem que estar interligado, nada pode ficar desinterligado, tá bom? Se o dinheiro está no meu bolso e todos é membro desse corpo, a mão esquerda ela pega o dinheiro do bolso, a mão direita, o dedo vai lá, o olho olha, a boca conta, o nariz cheira, tá tudo interligado. Então que o valor adquirido seja contribuído presente com todos os irmãos. Quer clareza maior do que essa perante os irmãos? É assim, meu irmão, em graça tem que ser claro, tem que ser na clareza. Entrou X é X. Esse corpo aqui, se tiver uma nota no meu bolso, o corpo todo está presente nessa nota, nessa quantia e nessa quantidade. O olho vai olhar, vai contar, vai ver. A boca vai dizer para o corpo quanto que eu estou contando, quanto que eu tenho. E a mão vai estar ali, ó, pegando e popando, conferindo, vendo nota, cédula. É assim que é, meu irmão, para que a graça não venha se corromper. Tá bom, meus irmãos? Porque tu entra dentro de um lugar chamado uma instituição evangélica, por exemplo. O que entra ali não é repassado para os irmãos, para os membros. Ah, entrou X hoje, ó, irmão. Ah, esse mês entrou 1 milhão. Não é falado. Então, para que esconder dos irmãos a quantia que entra? Seja sincero. Não é sincero? Não é graça, não está ganhando de... seja sincero, meu irmão. Nada é seu, nada é meu, nada é de ninguém. É para manter o lugar que você contribuiu, tá bom, meu irmão? Então aqui a palavra é clara. Se for para ganhar algo de algum irmão e eu querer viver a prol dos irmãos, não faça isso. Você trabalhe e mantenha a sua dignidade, tá bom, meu irmão? É o capítulo 3, se você olhar ali, os irmãos davam por caridade? Davam. Era generoso? Era. Mas só que se alguém tivesse a pesar os irmãos, não fazer isso, tá? Meus irmãos, graça e paz a todos os abençoados. A fé hoje em graça é para todos. Entendemos que aquele que não ativou a fé ainda não fez por não querer viver da fé, por não querer estudar a palavra, não querer aprender. Tá bom, meus irmãos? Mas eu não posso falar hoje que a fé não é para todos. A fé é para todos. Naquela época, infelizmente, a fé não era de todos, porque tinha aqueles que era induzido pelo outro tipo de ensino, pelo outro tipo de cumprimento. Ali tinha a lei judaica, ali tinha o Deus daquele século, então não fazia parte do Deus da graça de Deus, do Deus do Espírito. Mas hoje todos nós fazemos parte
da graça de Deus, somos filhos espirituais de Deus. No Espírito, toda a humanidade já está salva e eleita. Então, basta o povo em carne desfrutar dessa fé e desse fruto do Espírito, tá? Porque, vamos lá, vou trazer aqui veio na mente agora. Se eu prego assim, ó, hoje tem os filhos que são eleitos, os eleitos são eleitos, esses são dignos da salvação, já és filho de Deus, não perde a salvação de jeito nenhum, amém. Mas hoje também tem os filhos que vieram do fruto daquela geração, que são os filhos da perdição, os ímpios, os ignorantes, os indoutos da fé ali e tal. Esses não têm participação, não são de Deus. Não são de... E nem que eles quisessem ser de Deus, então seria de Deus? Nem que eles quisessem ativar a fé, seria de Deus? Será que está sendo? Então não precisa eu pregar mais o Evangelho, não precisa mais a gente falar do amor de Deus. Por quê? Porque quem é de Deus já é de Deus, e o que é para ser carne e só destruição da carne, vai ser carne, vai ser só destruição. E acabou. Você concorda, meus irmãos? Mas não. O Espírito foi derramado por toda a humanidade. Deus, Ele quer que os filhos vivam o melhor de Deus. Mas você só pode viver o melhor de Deus se você aprender nas Escrituras Sagradas, de Romanos a Hebreus, palavras inefáveis dadas do céu, que é o fruto do Espírito. Senão não vai viver, meu irmão. Então tem aqueles que no Espírito são salvos, já estão prontos a subir, e quando o Pai chamar o Espírito, ele vai, a carne vai tombar, mas pelas suas práticas da natureza da carne, não ativaram a fé. Então esses não podem dizer que andam como filhos da luz na terra, porque os filhos da luz é luz para o mundo. E como eles ainda vivem nas suas práticas, com todas as suas abominações, eles não podem se dizer que é filhos da luz. Embora eu, como pelo conhecimento da graça, posso falar, não, no Espírito é salvo. Paulo falou, não olha para a carne, olha para o Espírito. Quando eu olho para o irmão, eu olho para o Espírito. Eu vejo, por fé, eu vejo o Espírito dele pronto, preparado, lavado, justificado, selado para a vida eterna. Mas em carne, eu também vejo o quê? Que ele, como uma natureza humana, ele nunca procurou viver da fé. Ele nunca ativou a fé dom e a viver do fruto do Espírito. Então um dia ele vai terminar, a carne vai tombar, vai cair, e em vida ele nunca procurou viver como filhos da luz. O Espírito retorna a Deus, essa carne, a natureza, é destruída porque só viveu na carne. E ele só viveu desfrutando de tudo que a carne tinha para dar para ele. E ali acabou. Mas nós não, nós, os filhos da fé, nós já vivemos a nova Jerusalém. Aos que vivem da carne, eles nunca vão poder falar que eles já vivem a nova Jerusalém espiritual. Mas nós, irmão, nós da graça, nós que conhecemos, como está escrito em Coríntios 6,16, não sei se é primeiro ou segundo, ele vai falar que o Deus já anda com nós, vive, habita, nós é filho, ele é pai, ele está presente. E a Nova Jerusalém nunca foi visível, foi sempre invisível, espiritual. Só pode viver dando os frutos da fé, os filhos do Espírito. Então, meu irmão, vivemos ativado, vivemos exalando a melhor fragrância. Eu entendo quando os irmãos eles procuram dizer que nem todos é filho, mas eu entendo que todos no Espírito é filho, na carne é carne e uma hora vai ser destruída, meu irmão. Mas quem em carne viver por fé, já vive o reino de Deus. Já vive a nova Jerusalém. Já vive alegre. Já vive feliz, perfeito. Não tem medo da morte, porque a morte já não tem mais domínio sobre o meu corpo espiritual. A morte já não vai me reter nas profundezas. Quando esse corpo tombar, esse espírito voltará para Deus e viverá eternamente com Deus. E em carne, em vida, eu já vivo por fé como filho de Deus e Ele como meu Pai. E eu já estou exalando da melhor fragrância, que é a fragrância do amor de Deus. Meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia a todos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Sintam-se abraçados por mim aí. Aqui é o seu irmão em Cristo, João Carlos. E eu estou muito feliz com os novos inscritos,
os novos membros que se inscreveram no canal, sejam bem-vindos, sejam ser abraçados aí pela família da graça. Fiquem todos com Deus, tá bom, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Vamos ler, mas vamos entender que tem coisas ali, que ali existiam pessoas que eram contra o evangelho da graça. Ali tinha pessoas que batiam severamente contra os irmãos que pregavam as bondades do reino. Hoje não. Hoje tem pessoas que não entendem, porque não lê, não estudam, não procuram ouvir pessoas que já estão com a graça, com o Espírito Santo, guiando e exalando a graça de Deus. Então eles não querem aprender, mas não, eles fazem isso por ignorância. Tá bom, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Beijo, abraço e fui!